uma vez, né? Lógico, como eu já falei, os convidados sempre serão fantásticos, serão aquelas pessoas que eu realmente levaria para dentro da minha casa para um bom assunto, para um bom bate-papo. Nosso café já está aqui preparado e hoje eu estou aqui recebendo uma pessoa que é conhecida como rainha das redes sociais. Mas para mim, eu a tenho como uma prima, ela é autêntica, ela é verdadeira, ela tem personalidade forte. Inclusive, nos meus contatos, ela está como contato de emergência, porque é uma pessoa que eu tenho certeza que se precisar ligar ou se acontecer alguma coisa comigo, alguém pegar meu celular, vai ligar, ela vai estar disponível para me atender e resolver qualquer assunto. Estamos aqui com essa maravilhosa Soraya Mororó. Oi, minha prima, é um prazer estar aqui mais uma vez aqui na TVB, fantástico, né? Esse programa fantástico, essa televisão, esse meio de comunicação, de conhecer, na verdade, os ipuenses. E agora, com o seu programa, a nossa afinidade, a nossa familiaridade, isso nos leva a ter um bom programa, né? Exatamente. Hoje a gente vai escutar aqui, né? Nós conhecemos muito, né? As pessoas conhecem muito a Soraya de fora, essa Soraya que é Fortaleza. E eu conheço mais um pouquinho da Soraya de dentro, né? Tanto que a gente nunca teve nenhum problema, né? Nós temos personalidades fortes, somos mororó, mas sempre com muito respeito. Sim. A gente já viu histórias maravilhosas, né? Vamos sim. De muitas risadas, de gente se encontrar de manhã e só terminar meia-noite, e né? de sofrermos as mesmas dores, né? Também. Isso, já passamos por situações bem parecidas. E o que é mais interessante, levantar a cabeça depois disso. Com certeza. Não se envergonhar, colocar a cabeça para cima, colocar a vida no lugar, né? E seguir em frente. Somos passivos a isso, né? Verdade. E graças a Deus tentarmos nos reerguer cada dia melhor. Soraya, eu lembro muito de você pequenininha, muito, né? O seu olho muito claro, e era sempre muito viva. E a gente ali na casa do Elias, né? Que eu era aquelas primas mais velhas, que frequentava ali a calçada, né? Que a calçada sempre estava com muita gente, com Elisafran, com os amigos do Elisafran, e aí primos. E eu lembro de você ali pequenininha. E nessa hora que eu falo assim, pessoas não conhecem até muitas coisas do que vivenciou a Soraya. E eu lembro disso, você teve que amadurecer muito cedo. Muito cedo. A calçada do voo, na verdade, ela me levou a conhecer mundos diferentes, inclusive a política, gostar da política. Mas foi lá naquela calçada que eu entendi que a melhor amizade é com aquela pessoa madura, com aquela pessoa que você tem o que aprender, né? Então, assim, não é que você senta com uma pessoa mais madura naquela calçada, você começa a ver assuntos relevantes. Então, assim, eu levei isso para a vida toda e levo. Se você claro que sabe, mas quem sabe, quem me conhece pessoalmente, sabe que todas as minhas amizades foram sempre com pessoas mais velhas. Tenho pessoas mais novas, mas não aquela que eu confidencio, não aquela que eu tô ali para qualquer hora. E isso para mim é um significado muito grande, assim, de cada dia mais eu amadurecer com o que eu aprendo. E é verdade, assim, inclusive eu sou a prova viva. Eu acho que eu sou mais de 10 anos mais velha que você. Não e falta. Nunca em nenhum... Somos não. Você tá novinha ainda, que eu tô no 2, tu tá no 6? Tô no 6. Tô quase 10 anos. Não, 42 para 46. 4 anos, 4 né? anos é pouco. Eu acho que é porque exatamente como você, eu convivi com pessoas mais velhas também. Então pronto. Eu acho... Quem era muito louca por ti era a Fabiana. Nossa, Paula, tu era assim, Nossa, eu era louca por ti. E eu sempre gostei muito, muito, muito lá da calçada das meninas. E lá era engraçado, na casa lá do Elias, né? Do seu avô e do meu primo. Ninguém passava a mão na cabeça da gente, não, né? Não tinha isso, era a gente conversando, e se tivesse hora que a gente falasse besteira, eu lembro muito do Elias Mororó dizendo assim, besteira, né? Isso é besteira. Acaba besta. Acaba besta, pessoa besta, conversa besta. Então a gente já mudava, a gente tentava ser melhor por conta disso. Mas o que eu ia dizer era isso, assim, eu mais velha do que você, a gente nunca teve num local na qual você não nivelasse ali a conversa e não acompanhasse ali aquele pessoal, não. Só teve uma única vez, que é uma história que eu adoro contar, né?
Adoro contar. Foi quando eu comecei a amadurecer. Começou a participar e já queria ficar ali junto com os primos mais velhos. E nós estávamos contando piadas pesadas, né? E aquela brincadeira, né, da adolescência, de 16 anos. Então você deveria ter 12, né, na época. Isso. Então a gente estava contando histórias e quando você chegou, né, na idade, a gente já tentou. E você, eu tenho uma história muito boa. Aí a gente já se assustou. Né? Como você era muito precoce, a gente, não vai contar uma piada pesada aqui não, né, cabeluda. Aí, é porque era uma vez os 3 porquinhos. Eles tinham uma casa assim, a gente... Me envolvendo no assunto. Isso é uma coisa marcante na minha vida. Porque de início a gente ficou... Não, a gente sabe que a senhora é precoce, mas ela não vai contar que é uma piada. Os 3, a gente não foi. Foi ótimo. E assim, qual foi um momento... existiu algum momento na sua vida que eu lembro muito que você passou por um rojão, né? Que foi a separação dos seus pais, que não foi uma coisa... Separação quase nunca simples, né? Não. Então teve muita coisa e teve hora que... Acho que seu pai, eles não falharam como pais e como mãe, jamais. Mas teve hora que eles estavam precisando resolver os problemas deles, isso, né? E aí ficou tanto você, principalmente você, mas quanto as meninas, não quero dizer desamparada, mas nessa coisa tendo que se resolver sozinha. Não tinha história de... Pronto. Como foi isso pra você? Paulo, eu acho que os ciclos, eles se repetem. Eu tenho muito isso comigo. Na minha infância, minha avó perdeu o filho, né, muito novo. E junto com aquilo veio a história da separação dos meus pais. Então, até me emociono, porque eu falo de ciclos se repetindo, porque depois também veio a história com os meus filhos. Então, bem nova, eu acredito que eu tivesse 12 anos, quando minha avó perdeu o primeiro filho, aos 17 anos, né? Vítima de acidente. E com isso, tínhamos poucos meses que minha mãe tinha separado do meu pai. Então, os netos naquele momento eram o que tinham para dar o carinho, para dar a atenção, para dar o momento, tirar da cabeça do meu avô e da minha avó, assim como também dos meus tios, aquele momento tão trágico, né? Então a gente foi ficando, e para minha mãe aquilo foi a melhor coisa. Porque a tia Ítala tinha ido embora com o marido, teve uma oportunidade de emprego, foi para Fortaleza. O Elisafran estudava em Fortaleza, depois ele veio, foi quando ele abriu o depósito dele. Então, a Cleide também já morava em Fortaleza. E quem estava lá éramos nós, né? As 4 filhas da Ivna, porque uma ficou com a minha avó desde que minha mãe contraiu a meningite. Né? É isso. Então, assim, a gente foi o amparo da minha avó. Então, a minha mãe, ela sentia a certeza de nós sermos bem cuidadas. Então, assim, hoje, se eu sei fazer um queijo, hoje, se eu sei saber o tempo que se planta um milho, o que é um alqueiro de feijão, o que é, como é que... Então, assim, se faz uma rapadura, Então, tudo isso a gente aprendeu, porque a gente morava nessa fazenda, né, que a gente chama, que era uma casa dentro da cidade, mas que era uma fazenda, e a gente se tornou filhos dos nossos avós. E com isso, a separação, ela foi muito dolorosa, porque a imagem de pai nós não tínhamos, nós tínhamos a esperança. Pegar o dia das crianças, ele vir nos ver, mas isso não acontecia porque ele casou novamente, tinha os filhos. Mas a minha mãe, ela é engraçada, ela tem muito ciúme, porque o meu pai, a gente tem um cuidado com ele. A gente quase nunca tá os finais de semana na casa da mãe, mas a gente lembra de ir no pai. Mãe, vamos lá no pai? Ainda bem que eles têm uma amizade muito boa, um convívio muito bom. Isso passa, né? Isso a gente fez, a gente agradece muito a Deus e a gente faz muito essa união. Porque a gente esquece da mãe, eu pelo menos que sou a filha que mora aqui, da mãe tá tão perto e eu sei que ela tá ali. Em qualquer momento, qualquer grito que ela der e que eu der, eu sei que eu tô ali. Mas o pai eu já sinto ele mais longe, né? Então a Odete de Sobral, a Margarida de Fortaleza, a Ida em Fortaleza, e a gente sente essa vontade de estar ali e saber, porque a mãe a gente sabe que ela está bem, a mãe a gente sabe que ela amadureceu, a mãe a gente sabe que
que ela estudou, que ela buscou a vida dela, que ela se livrou da política, hoje vive muito bem, graças a Deus, dentro da igreja, né? Dentro das suas orações, rezando por todas nós. Então, naquilo a gente tem aquele cuidado com o pai, que na verdade, ele disse pra minha mãe no último encontro, que foi o Dia das Mães, como eu sou arrependida de tudo que eu fiz na vida, né? Então, assim, é bom, foi bom, eu costumo dizer que foi o maior crescimento que ela pudesse dar a gente. Ontem, na festa... Nada acontece por acaso, nada. Por acaso. Ontem, se você tivesse se revoltado, né? Em nenhum momento você, pelo contrário, você agradecia. E ontem na festa do Pires Ferreira, a gente tava, todo mundo com seu culezinho, com sua bebida, e o pessoal, e tu não bebe? Eu digo, pois é, eu brinco a festa todinha, mas eu não bebo. Eu acho bom, né, tá naquela brincadeira. Mas por quê? Porque foi um espelho, eu fui criado com meus avós. Se eu tivesse sido criado com minha mãe, que saía para as festas, que brincava, que se divertia, que foi viver a vida dela depois, né, desse relacionamento que ela teve e que casou muito cedo, poderia ter sido outra liberdade. Por quê? Porque ela fazia a política, depois ela tinha a vida social dela, com as amigas, graças a Deus, todas boas. Mas como a gente foi criado com os nossos avós, que eram pessoas maduras, pessoas que nos ensinavam, então pra gente aquela vida de droga, de bebida, de cigarro, aquilo não existiu. Então, não existiu mesmo. Ela acertou em cheio. E a gente, pelo menos eu e minhas irmãs, a gente só agradece por isso. E assim, a receptividade que tinha lá na casa da Francisca e do Elias, né? Demais. A casa era sempre a porta aberta, né? Sempre a porta aberta, a gente sempre era muito bem recebido. A mesa era sempre farta, eu lembro muito daquela mesa cheia de coisas. Sempre tinha queijo, sempre tinha café, sempre tinha ali. E uma boa receptividade. Você falou dessa questão do falecimento do Laércio. E para mim também foi chocante, porque assim, como eu andava muito lá na casa do Elias, né, o Elias sempre foi aquele cara muito forte, muito austero, né? Nunca foi grosseiro nem rude, né? Mas ele era daquele, como a gente tá falando, deixa besteira, tá chorando por besteira. E eu lembro muito, assim, dele, de vindo pela primeira vez, eu ver um homem grande, forte e na dor, né? Ele sofreu muito. E eu posso até dizer, uma outra parte de que eu convivi e que eu hoje pratico muito, como depois da morte do tio Laércio, veio também a morte do tio Marcos, acho que 8, 10 anos depois. Então a gente sofreu duas perdas, uma mãe e um pai, tirando o que a minha avó dizia, eu perdi pai, eu perdi mãe, eu perdi irmão, eu perdi tio, mas eu perdi uma parte da minha vida, que foi o meu coração, foram os meus filhos, eu estou dilacerada. Então ela sempre dizia isso. E hoje, Paula, todas as vezes que alguém falece, a minha preocupação é se tem alguém para estar ali com o ente querido que está vivo. O pai, a mãe, o irmão que está vivo. Então eu sempre presto a solidariedade àquelas pessoas que estão ali. Você fez isso comigo, né? Você fez isso, você foi muito presente. Eu não vi o seu pai no caixão. Eu não costumo ir ali olhar o caixão. Eu costumo olhar se a pessoa que está sentindo a dor está sendo, né, amparada naquela hora. Porque eu vivi e eu sei que na hora que morre, a gente tem todo mundo. E eu disse isso para a mãe da Regiane Quixadá agora. Sim. Quando eu tive na morte dela, ela disse, obrigada por tudo. Porque desde o momento que a gente soube, a gente estava lá. Obrigada. Eu digo, eu tô aqui nessa hora, mas eu sei que você está recebendo todo o carinho do mundo, mas depois é você e sua família. E eu conheço mais ainda a dor que você vai sentir no decorrer do tempo e também que você vai sentir a falta da sua filha e só vai ter a sua família com você, que é o que a gente viveu. Então, assim, aquele primeiro momento, aquela solidariedade, eu também sinto. Não de ir ver a pessoa que morreu, tá com Deus, a gente vai rezar, mas aquela que tá ali sentindo a dor. Né? Foi também dos crescimentos que eu tive. E é de verdade mesmo que eu digo, e você sabe disso. É tanto que quando eu lhe ligo, não existe assim, na hora que você vê minha ligação, você já me retorna. Porque você sabe, não, ali é alguma coisa que a Paula tá precisando. Mesmo que um dia eu ligue pra você pra gente conversar amenidades, mas você sempre me retorna. Sempre o que é que tá acontecendo, o que que houve aqui. Sempre tentando resolver nessa questão resolutiva. Agora deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você sempre colocou... Você nunca teve medo, você sempre colocou sua cara a tapa. E aí você colocou, né, agora de uma maneira formidável, que deu grandes frutos, né? Pessoas gostam, se espelham em você,
né? Dentro do que você escreve, do que você coloca, sem medo. Mas assim, teve alguma vez, porque a gente sabe que as críticas às vezes são muito ruins. Quem critica, principalmente protegido por uma tela, tá muito conveniente. Talvez não falaria frente a frente o que fala nas redes sociais. Existe alguma hora que alguém lhe criticou, que alguém falou coisas que lhe afetou? Sim. Acho que a vida pessoal da gente, ela é bem forte, só sabe mesmo quem passa por ela. Então, assim, existe um ex-vereador e sua esposa, que a gente sempre tem aquele atrito. E graças a Deus eu sou muito de verdade. O que eu tenho a dizer para ele são coisas políticas, são coisas que eu diria na frente dele, eu diria no meu telefone, eu diria em qualquer canto. Mas o que ele diz e disse para mim algumas vezes no meu pessoal, tentando me atingir, que eu acho que era a forma que ele via de me atingir, foram coisas que eu parei e disse, meu Deus, é necessário usar esse tipo de atrito para se ter poder, para se ter voz, para se achar melhor, a riqueza, a gordofobia. Só que a minha resposta, eu sou muito boa, Paula, na resposta. No momento eu poderia ter dito, eu sou gorda. Né? Quando foi isso? Pequena assim? Uma das coisas que ele disse, tu é uma gorda. Opa, mas eu posso emagrecer. Eu poderia ter dado a resposta, mas eu deixei, eu disse... Sabe, eu sou tão boa na resposta, mas eu podia ter dado a resposta que eu sou gorda, eu posso emagrecer, mas quem é feio? Né? Quando tem coisa que não se resolve. E outra vez foi na questão dos meus filhos, tentaram afetar a questão do meu lado mãe. Só que assim, o meu lado mãe, o meu lado de não estar com os meus filhos são de maiores. De menor era a Jéssica, a situação que a Jéssica, você sabe mais que eu. Sim. Né? Você é uma das pessoas que sabe do quanto eu acertei. Muito. E a questão do ciclo que se repete foi justamente na questão dos meus sogros. Que perderam um filho, entendeu, Paula? Perderam um filho. O meu sogro passou por um problema de câncer de intestino. E os meus filhos estavam ali. Era justo, Paulo, eu tirar os meus filhos de dentro dos únicos netos muito que tinham. Muito amada por esse avô. Então, assim, e o aprendizado. E eu sempre disse, eu tive um caso que eu resolvi essa semana, graças a Deus, na secretaria que hoje eu atuo. E eu disse justamente ao pai da pessoa, eu mandei chamar e a gente começou a conversar, eu disse, mas ela deixou os filhos comigo, a situação era essa. Para ir viver a vida dela, eu disse, e você já agradeceu por isso? Aí eu contei uma história, existia uma menina que casou aos 17 anos, contei a história toda. E aí o ex-marido hoje uma pessoa que ela se dá muito bem, mas era uma pessoa muito doente, de ciúme, que só deixava ela ter amizade com a avó e nem com a irmã sair. E contei toda a história. E hoje ela agradece por ela ter deixado naquele momento os filhos com o pai. E hoje eles são grandes homens, grandes pessoas, não guardam mágoas, foram educados por uma pessoa que nunca coloca o financeiro na frente, é sempre mostrando como ele pode ser melhor a cada dia. E que ela está ali como papel de pai, muitas das vezes, porque ele já convive, ele já faz a briga diária, e ela é aquela que chega e diz, agora é minha vez de cobrar, você está errado e você vai ter que mudar. Então, assim... Pra mim, a história dos meus filhos, ela tentou machucar, porque naquela hora eu quis gritar, eu quis dizer o que estava acontecendo. Mas eu acho que é uma coisa que envolve tantos personagens que se machucariam ao ouvir tudo isso, né? E aí eu disse, não, deixa quieto, o tempo resolve, e me machucou naquele momento, né? Você sabe que quando a pessoa ela não está conseguindo lhe atingir em setores realmente importantes, né, e relevantes, vai querer atingir no lado pessoal. Isso é tão pequeno, né? Pequeno demais. Quando você falou assim, eu poderia ter respondido, eu penso exatamente isso. Tem coisas que a pessoa, o comentário da pessoa já diz ali exatamente. E olha que eu sou boa para dar resposta, eu não tenho medo não. Não. Mas, na verdade, eu digo, deixa pra lá. Eu lembro até, e se transformou, eu nem sei como é que é assim, a relação de vocês hoje. Mas assim, existia naquela hora que
que o Bebeto Rufino falava, você respondia, e ele falava. Eu acho que teve hora que virou até, tipo, não foi inimizade. É lógico que às vezes chateava, mas virou até uma brincadeira, né? Não levou, na verdade, a gente se encontrava, Bebeto, a gente tem que registrar esse momento. Tem. Porque lá na rede social, as pessoas achavam assim, eles se odeiam. Se odeiam. Eu tenho vários atritos com o Moreira. Ontem eu tive que resolver uma situação super chata que envolvia a minha filha e tudo, que eu até contei um pouco antes aqui. Sim. E eu, na festa, procurei quem foi que eu achei. Moreira, cadê o fulano de tal? Ele tá ali. Eu digo, o Moreira, quando você se aproxima dele, meu Deus, o que foi agora? O que foi que eu fiz? Mas assim, eu acho que o lado político que a Soraya bate é uma coisa que eu digo que eu sempre trabalho com aquele lado onde eu tento informar, né? Eu tento bater. Eu bati tanto, Paulo, essa semana eu disse, eu tenho todos os argumentos do mundo para estar em defesa da gestão hoje que o IPU tem em relação à questão da bica. Mas eu acho que isso é tão pequeno aonde eles querem chegar, né? Levando aqui pro lado político. Porque quem viu a bica fechada por 5 anos sabe que nós não tínhamos turismo. E quem vê a bica aberta hoje com o turismo sabe que, pelo contrário, o crescimento, né, será no próximo ano, porque é o retrato de um ano para o outro, né, o resultado de um ano para o outro. Se no ano passado nós não tínhamos turismo, ele vai recair no resultado desse ano. Então, assim, é uma questão que vai conscientizando as pessoas. Mas às vezes a gente diz assim, não, as pessoas só não estão vendo porque não querem. Então, não é possível. Mas se a gente até sair aqui da política do IPU e para a política nacional, é isso que estamos vivendo. Assim, essa polarização muito grande, na qual, se eu não gosto do político tal, vamos dar exemplo dos que estão fora, né? No nível federal. Se tem alguma coisa que acerta e eu vou lá e curto, o pessoal já virou, né? Você, né? Você fica sendo taxada, querem sempre colocar um rótulo, né? Vamos colocar a Paula Soraya, votamos no Bolsonaro. Isso aqui é uma coisa que ninguém nem precisa a gente entrar nesse método, porque foi uma escolha nossa, não foi escondido. E quando veio a política municipal, você vai pro PT, eu não vou pro PT, eu não sou petista, eu não consigo botar a estrela vermelha, mas tu vai votar. Mas o caso da política municipal, eu tô colocando como ou eles ou uma mudança na minha cidade. E eu vou pela mudança. Você escolheu ter a mudança. Não a questão partidária. Mas eu filiar Soraya ao PT, eu escolher. Aí, se tu não for, teu tio vai sair candidato. Meu tio sai candidato, saio eu. Ganha o melhor e ali a gente une força e entra um. Não tem problema, pra mim isso aí, pra mim nunca bateu a caçuleta, até porque o poder nunca chegou, nunca teve um crescimento na minha vida. Pra mim hoje eu sou a mesma pessoa, eu uso a Havaiana se eu quiser, eu converso com todo mundo, eu saio na população. Nada, não existe a Soraya secretária. A Soraya secretária é aquela que tá lá dentro da secretaria atuando, da porta pra fora ela é uma pessoa comum como qualquer um. Quando eu vi o convite a você pra Secretaria da Mulher, eu disse, pronto. Calçou a luva, deu certo. É exatamente a Soraya, independente de qualquer coisa, ela vai realmente balançar a bandeira e resolver o que tiver que ser resolvido nessa questão feminina, né? Nessa questão. E para ser bem sincera com você, até levando aqui já o conhecimento, que eu acho que isso seria uma matéria bem mais para frente um pouco. Mas desde que nós iniciamos a Secretaria de Políticas Públicas da Mulher, aqui na cidade do Ipu, quando nós levamos, inclusive, o convite à juíza, né, a doutora Edvigens, ela disse, isso precisa muito, o Ipu tem muitos casos, a gente precisa de muita ajuda. E, na verdade, nas 3 primeiras semanas de atuação, a gente tinha de telefone tocar de madrugada, a gente tentar resolver, vamos agora pro Tianguá, vamos resolver isso, vamos fazer aquilo, porque a delegacia daqui, né, nunca funcionou, acho que nem delegada a gente tem todos os dias aqui. Então, assim, a gente sabe essa problemática que se estende aí há muitos anos em relação à delegacia também, né? Vamos dizer isso. Então, a gente começou a atuar para a gente dar força àquelas pessoas. E hoje, Paula, se eu te disser que a gente quase não está tendo casos de feminicídio, de violência doméstica, eu digo, gente, aí vamos criar outros projetos aqui, né? Começar os outros projetos, porque até então a gente queria essa conscientização. Vamos agora, nosso próximo projeto aí para as escolas, conversar com os alunos, para dentro daqueles alunos a gente conhecer
os abusadores dentro de casa, para a gente começar a trabalhar o psicológico daquela família, né, que pode passar por aquilo. Vamos fazer os cursos que a secretaria cabe. E você acha que diminuiu, ou são as duas coisas? Diminuiu exatamente porque chegou a secretaria e você sabe que o homem que é agressor de mulher, ele por si só ele é um covarde, né? É um covarde, não tem outro nome, né? Certeza. Então, assim, será que não teve? Lógico que tem uma força maior na qual tem um órgão que essa mulher pode ligar a qualquer hora e vai ser acolhida? Ou você acha que também tem aquele medo que o homem pode incutir muito mais na mulher, né? Se você me denunciar, porque você sabe que tem isso, né? Eu acho que o agressor, ele tá sempre de olho no que sai da questão da resolução. Aí eu bati e agora ela sabe onde ela correr. Se eu bater no final de semana, eu falo, porque é muito complicado. Se eu levasse uma pizza na sexta-feira de noite, eu só ia fazer o BO na segunda. Já tinha até passado a raiva. Já tinha passado o tempo de se manifestar, já tinha dado tempo o agressor até ter matado se quisesse, né? Numa reincidência de voltar a ter a mulher de novo. Porque tem um medo, né? Da denúncia. Isso, aí quando a gente começou a atuar, colocar os telefones disponíveis, começar a atuar junto ao policial ali que está de plantão, e ele começou a mandar link, que elas atuam, que elas correm para cima. Então, assim, a gente começou a ver casos que a gente nunca imaginou, da gente tirar pessoas de situações que a gente diz, essa daí não se livra. Mas aí, como nós temos a psicóloga, que você sabe que a saúde, né, saúde mental, ela ajuda muito a pessoa se livrar disso. Você, como da área, sabe? Então, eu digo, ela chegava lá e eu disse, agora você vai na sala da psicóloga e você vai fazer ser ouvida, né, fazer a sua escuta com ela, e a partir daí você vai vir. Não é só ele o agressor, você também tem que se encontrar e tem que reconhecer que você merece mais do que você está vivendo. Aí a gente faz aquela coisa, quando tá no outro dia a mulher diz, Soraya, eu nunca mais volto, eu tô melhor, eu tô me conhecendo, eu tô me amando. Cara, a gente não é que a gente tenha feito um trabalho, não, mas a gente tem ensinado muito a partir dali como é que as mulheres têm que se conhecer. Ainda ontem, no salão, eu tava fazendo cílios, engraçada essa história, que ela vai assistir com certeza, porque elas que me seguem. E eu tava vendo o cílio, uma pessoa disse, eu vou matar ele, não sei o que. Aí quando eu saí, eu comecei a sentar, eu vou já escutar essa história. Aí eu digo, e aí, moça, não sei o que. Aí a que me atendeu disse, ela levou chifre, passou não sei quanto tempo separada, não sei o que. Eu disse, sim, foi. E você perdoa ela, se perdoa aí. E aí, como é que tá o convívio? Tá do mesmo jeito. Eu digo, sabe por quê? Porque você tá se desrespeitando. A partir do momento que você é traída, você já falta com respeito com você mesmo, porque você perdoou. Aí eu comecei a dizer, ela disse, aí não, mas eu não sou narcisista, eu conheço meu lugar. Não, você tá precisando de psicólogo, você conhece o quanto você é boa, o quanto você merece uma coisa melhor. E aí eu comecei a falar, ela disse, sabe que eu quero psicólogo mesmo? Aí ela disse, eu vou segunda-feira depois, vá. Existe, Soraya, esse estigma de dizer que o agressor de mulher, ele é um narcisista. Não, às vezes ele é um covarde mau caráter. Ele não tem um diagnóstico psiquiátrico, né? Lógico que narcisismo é um diagnóstico que realmente traz grandes prejuízos para as pessoas que convivem, mas nem todo agressor é narcisista, não. Ele é só, muitas vezes, um mau caráter, uma pessoa extremamente ciumenta, né? Uma pessoa que seria capaz de trair a outra pessoa e já antecipa, né? Muitas vezes eles colocam a culpa, você sabe disso, na própria mulher, aí porque você... mas não é só agressor. O advogado de defesa do agressor, ele vai querer destruir ali a vida da vítima, né? E é muito difícil, realmente é muito difícil você chegar até o ponto de você denunciar, mas eu acho que está todo mundo muito bem preparado, né? Para os próprios policiais, quando se chega numa história dessa, eles se revoltam, eles tomam ali as suas dores, né? E a gente tem aí, como também inspetor, né, o filho da delegacia, e aí quando a pessoa chega lá, vítima, ele vai lá, faça lá, e quando chega lá, Paula, a gente tem as advogadas atuando e vão lá e fazem a escuta e dizem, aqui você pode fazer isso, a gente pode lhe ajudar nisso, a gente pode fazer você tá com a equipe mil, Vanice, a doutora Bruna, agora nós estamos com a Érica, que eu quero
muito bem também. Então, assim, tá com a equipe que eu quero muito bem a todas vocês. Mas, e parabéns, eu quero um dia, já fui convidada, né? Mas eu quero ir lá conversar com vocês. É bom. E outra coisa, vamos lá, Soraya, e hoje? Tá muito bem resolvida no casamento, como é que tá o amor? Tô bem, assim. Aí eu fiquei tão feliz. Eu tô tão feliz. Você sabe que eu tô feliz. Você sabe disso. Primeiro que eu amo histórias de amor que dão certo. E ainda mais você, que é uma pessoa que eu torço pra que dê certo um amor, que você sabe disso. Mulher, eu... Mas conta como foi. Mulher, conta essa história de amor pra gente. Eu também costumo dizer uma coisa, você não precisa nem procurar. Eu acho que quanto mais você procura, mais difícil chega. E eu tava numa fase, erra, né? E eu tava numa fase que eu tava dizendo, eu nunca mais quero conviver com ninguém. Você tinha dito isso pra mim? Né? Você tinha dito isso pra mim? Minha prima, olha, eu não quero, eu tô tão bem sozinha. E eu acho que passou uns 15 dias eu... Aí eu dizia, porque eu saí de um relacionamento de 8 anos com uma pessoa bem mais madura. Que eu também conheci. Maravilhosa. Aquele homem, né, que tu sabia que abria, se você saísse comigo, a porta do carro era aberta pra todas Ele nós. ficava limpando a casa pra gente sair, lembra? Das flores. Eu lembro, não, um querido. Flores todos os dias. Um querido. Então a gente terminou o relacionamento porque a distância nos separava. Eu preferia o Ipu e ele preferia o... Era verdade. Então aquilo a gente terminou e eu disse, tô numa fase boa, tô numa fase ótima, tô bem resolvida. Tô dormindo na minha cama, abrindo minha braça, abrindo minhas pernas. Escutei exatamente isso de você. Eu mando no meu controle, eu vou pra um lado. Eu escutei isso 15 dias depois. Estou aí, casada. De repente, eu tenho uma mania... Eu amei. Eu tenho uma convivência muito grande com a comadre Efigênia, a Thelma. E aí a gente vai sempre pra fazenda da Efigênia, que eu amo. E ela, bora. Eu digo, mulher, tô só terminando aqui um trabalho, já eu chego aí. Assim, eu conto as horas pra terminar pra correr. E aí, numa dessas idas da gente pra fazenda, o meu cunhadinho aqui, ó, sentadinho. O segurança dela tá aqui do lado, ó. Eles tinham chegado de São Paulo e a Maria Silvia é uma prima que a vida toda, Paula, a minha avó falava, meu irmão Joaquim, que é o irmão mais velho da minha avó. Que são dos Mesquita Carneiro, isso? É o irmão mais velho da minha avó, o tio Joaquim. E a vida toda ela falou no tio Joaquim. E eu, por ser filha neta da minha avó, eu sempre tive aquele cuidado de também chamar de tio, de vô, os irmãos da minha avó. E nisso eu tinha muita vontade de conhecer as filhas do tio Joaquim, que até então eu tive a curiosidade de até o tio Joaquim de conhecer a esposa dele, porque minha avó falava onde eles residiam? O tio Joaquim e a tia Tizinha em Fortaleza. Tá. Eles foram para os filhos estudarem, saíram daqui, eles moravam ali onde é a casa da Arlete, no Rio dos Canudos. Sim. Aí eles foram embora, fecharam o comércio, foram para Fortaleza, e nisso para o estudo das filhas, que graças a Deus, quem não tem uma formatura tem 3, 4. E estudaram, e a tia Tizinha muito conhecida no Ipu, e foram embora. E aí a avó sempre falava, meu irmão Joaquim, eu sinto falta, não sei o que, mas como ela detestava viajar, minha avó tinha esse problema, e o tio Joaquim também detestava viajar. E ele tinha umas mágoas do Ipu, umas mágoas de não ter conseguido criar os filhos dentro da cidade que ele tanto amava, né? E que foi embora e que foi abandonando aquela vida que ele tinha. E daí ele lavou as mãos e começou a ser uma pessoa da capital, né? E com isso a Maria Silvia chegou com o meu sogro e os 2 filhos. Eles têm 3 filhos, uma mora no Canadá, o Ítalo, e aí tem a Larissa que mora no Canadá. Aí eles vieram de passeio e nisso eles foram para a fazenda da Efigênia, né? De Fortaleza, passaram na fazenda, passavam. E quem olhou lá primeiro um pro outro? E a Efigênia também é prima. Não, é engraçado que eu estava com uns amigos de Hidrolândia e nós fomos para a piscina. Aí o amigo chegou na piscina e ficou com a gente conversando. E, menina, a gente passou muitas horas conversando sobre tudo, né? Acho que umas 4 horas dentro da piscina já à noite, já varando noite. E aí o Matheus, que é esse meu amigo da Hidrolândia, foi dormir e eu fiquei com a Milka conversando. Mas só amizade, assim, uma coisa que não surgiu nada. E só que a gente ficou amigo. Mas dele sim, né? Não, acho que não sei, pelo menos ele quer dizer que não, né? Tem que vir com ele e ela pra descobrir isso. Mas como eu e ele ficamos na piscina, quem tava ali na fazenda achava que a gente tava ficando, tava surgindo alguma coisa. Mas não, aí veio a Semana Santa, que eles também estavam aqui, e aí ele ligou pra mim e disse,
você vai pra onde? Eu digo, eu acho que eu vou pra praia, lá pra casa de praia do meu pai. Aí ele dizia, eu também vou. Aí eu, tá certo. Aí eu digo, eu não vou pra praia não, Semana Santa não combina com praia, eu acho que eu vou pra Sé. Aí eu disse, eu vou pra Sé, eu também vou. Eu queria fazer alguma coisa, né? Porque ele já estava interessado. Pois é, ele disse que não. Não. Mas aí, como a convivência dele, a gente chamava, era o Quarteto Fantástico, era ele, o Ítalo e os pais, que eles são muito unidos. Aí eu dizia, eu acho que ele tá querendo, tipo, se livrar, né, do pai, sair comigo pra conhecer alguma amizade. Aí eu fui e disse, olha, eu não tô indo pra casa da praia do meu pai, mas eu tô indo pra outra praia com minha irmã e meu cunhado. Se você quiser ir, ele disse, eu vou. Mas aí como é que faz? Que eu tô no Ipu, você tá em Fortaleza, eu vou de Fortaleza pro Ipu. Aí veio pro Fortaleza, me pegou daqui, a gente foi pra... No Icaraizinho, acho que foi. Aí fomos, aí chegou lá minha irmã, a Binha. Aí nós fomos pra praia de novo, nós fomos dormir na casa da minha irmã. É bem engraçado, porque assim, tudo que eu faço, a menina diz assim, tu conta essa história, tu não conta não, que essa história é mentira. Eu digo, quantas vezes eu contar, por ser verdade, ela vai sair como verdade, né? Aí eu fui dormir. Aí quando a casa da minha irmã não estava terminada, ela tinha acabado de se mudar, ainda estava fazendo piscina, e tinha só um deckzinho que ela puxou para fazer a parte da piscina, e tinha uma rede. Quando eu cheguei lá, eu disse, aqui que eu durmo, que ela não se preocupa onde dormir, porque o amigo vai dormir no quarto, e eu durmo aqui na sala. Aí ela achou estranho chegando com uma pessoa, né? Eu disse, olha, é nosso primo, filho do tio Joaquim. Como ela não foi criada com a gente, ela também nem sabia quem era tio Joaquim, ela não entendia a história. Quando foi de noite, a casa dela cheia de câmeras, aí eu só vi, foi de manhã, ela não acorda cedo, mas eu só vi, faz zoada quando você tá assistindo a câmera, faz... Sim. Aí eu disse assim, ei, bichinha, tu tá escutando a câmera pra ver se aconteceu alguma coisa, eu nem me mexi daqui, viu? Aí ela foi acreditar que nós não tínhamos nada. Aí foi passando, aí a gente continuou uma amizade e foi surgindo mais uma amizade, até que a gente foi... Quanto tempo depois da amizade... Desse dia lá na fazenda da Efigênia até... Quase um mês. Quase um mês. Aí o Amilcar tinha obesidade, né? Ele era bem forte. E aí ele tinha o plano de fazer a bariátrica, mas não coincidia com o trabalho que ele tinha, que era no BTG Pactual, um banco bem... onde tirava muito o juízo dele. Ele trabalhava, bem dizer, 24 horas por dia. Ganhava muito bem, mas tirava o juízo dele. E com aquilo a ansiedade dele acelerava e aí a obesidade aumentava. Aí ele tinha feito todos os exames para fazer a bariátrica. Porém, a mãe dele tinha que voltar com o pai, porque o pai dele faz tratamento. O Ítalo tem o quê, Ítalo? Qual é a sua doença? Qual é? A doença? O seu, o que é que você tem? Ele é meio... Esqueci. Ele tem uma coisa genética. Mas ele... Como é o nome? É porque agora, nesse momento, eu não esqueci. Eu tenho... Senta aqui, ó, do meu lado. Vem, senta aqui, que tu se solta mais, né? Envergonhadinho. Senta, meu amor, aqui. Aí o Ítalo, ele tem tratamento. Todos os meses ele é acompanhado com médicos e tudo. E aí ele com geneticista, né? Lá de Campinas. Tanto ele como o pai dele, que mas também tem que ir teve... pra São o pai Paulo, dele teve tem que ir quase... Ele teve o mesmo câncer do Beckson, o pai dele. Também fez um transplante, o mesmo do Beckson. Mesmo hospital. E aí o Ítalo, ele tem esses médicos, né, todos os meses. Então a preocupação dos pais dele... Era pra ter indo agora, que tava marcado pra ir em abril. Mas vai... E eles estão acostumados com o Ipu. E aí eles tinham que voltar. Mas aí o Amilcar queria fazer a bariátrica dele e que queria com esse médico aqui de Fortaleza que várias pessoas do Ipu que ele foi conhecendo ao longo do tempo sabia que ele era muito bom. E aí ele disse, o jeito, eu tiro férias, eu fico me cuidando. Aí eu disse, não, se você se operar, eu cuido de você. Aí você cuida mesmo, eu cuido. Aí eu acho que aí nasceu um cuidado, né, que se tornou depois uma amizade com o cuidado e foi se tornando um relacionamento. E assim, é bem engraçado que o amigo que ele é uma pessoa tão calma, Paulo, tão calma que tem hora que eu perco a paciência, sabe? Eu olho assim, eu digo, não é assim. Aí, mas, graças a Deus que é assim, então vai durar. Eu discuti com o Liver brincando. Aí ele disse, como é que tu aguenta essa mulher? Aí eu disse, aí eu me lembro, o Liver foi falar isso, coisa de fofoca de bastidor. E o amigo, como é que o amigo me aguenta? Você falou, nem sabe de que me lembrou?
da minha época com o Germano, né? Que também quando eu brigava, ele, pelo amor de Deus, Vera Mororó. Não acredito, não. Outra Vera Mororó. É muito azar. Aí hoje eu digo assim, gente, por que eu fiquei com a visão de velho na hora? Porque eu digo assim, como é que eu amigo que eu me aguento? Porque assim, é totalmente o oposto. Eu chego em casa do trabalho Porque tarde da noite fazendo... você sabe dos 4 temperamentos, né? Então, ou você guarda rancor, Soraya? Não, Pronto, então você é muito sanguínea. Sanguínea é muito isso. E talvez o Amilcar seja fleumático. Tem que pesquisar aí os níveis de personalidade. Eu gosto porque, assim, é uma pessoa que, graças a Deus, eu disse, olha, nos meus relacionamentos... Paz, sim, né? Nos meus relacionamentos, eu sou uma pessoa aberta. Se eu ver uma pessoa no meio da rua, eu abraço, eu cheiro, eu digo que eu amo. E Tá ele entendendo? entende, E se né? ele não gostar, você vai me ver brigando com aquela pessoa, arengando. Se ela me fizer alguma coisa, você vai me ver caindo na porrada com ela, se ela disser uma coisa que me desrespeitar. Então, assim, me respeite e não tente me mudar, porque eu sou essa pessoa, eu sou essa essência, eu sei onde é que eu erro, eu sei onde é que eu acerto. Então, tipo, ele é uma pessoa que, na verdade, me conhece hoje tão profundamente, até mais que eu, porque ele sabe a hora que eu tô chegando ao meu limite. O limite ele já consegue. Aí ele vai ver, Solzinha. Aí, inclusive, o doutor Rodrigo Adaf, ele já quer dar no nosso dia amizade, ele já fala comigo assim, Solzinha, porque ele sabe que quando ele me acalma, Solzinha. Aí Mas é bom essas palavras de alguém que avisa, já tá. Então, assim, eu fico... Soraya, foi bom você ter falado assim, né? Que às vezes você se exalta e teve essa história, né? De ter dito, como é que aguenta essa mulher? Tem alguma hora que você acha que não de se arrepender, mas tipo assim, que você foi além do que deveria ter ido? Albright. Ah, síndrome de Albright. Tá. A doença uma genética. síndrome genética, né? Qual a sua idade? Eu 33. Novo. Novo. Paula, Assim, não de se arrepender, de isso não aconteceria, mas se voltasse o tempo, você mudaria, tipo, alguma coisa que você acha que você foi além, ou que você deixou de fazer, que era pra você ter ido e você não foi, e que acabou passando o tempo, ou que você... Eu acho que eu exagerei nesse ponto. Paula, nas minhas questões, onde hoje eu tenho uma consciência bem plena de alguns atos que eu fiz e que eu não faço mais, é a questão de estar ali na rede social se debatendo, né? Se debatendo assim, eu sou desse lado e você é desse, e eu vou entrar em atrito para entender que o meu grupo político e aquele escolhendo o grupo político da gente, a gente vai na defesa do grupo político. E aquela história que, como eu lhe falei, a gente nasceu dentro de uma calçada que só se falava de política e que o meu avô dizia, carro de político não tem retrovisor, né? Então, hoje o líder da minha família, que é o líder político, Alizafran, ele diz, carro de político não tem retrovisor, né? Em relação às alianças. Aí hoje eu tenho um convívio com algumas pessoas que há bem pouco tempo atrás estavam nas redes sociais me batendo, né, e tentando me derrubar nos meus argumentos, e aí acabava tendo um atrito. E hoje elas estão entrando no meu grupo político, porque, né, como você bem sabe, a gente está se tornando um grupo bem forte na minha cidade, que né, mas está aumentando esse grupo, e com, infelizmente, rei morto, né, rei posto, Rei morto, rei posto. Aí você sabe que vem as alianças políticas e a gente fica assim, ai meu Deus, aquela pessoa tá vindo. Aquela louca, aquela. Ai, como é que eu vou olhar? Como é que eu vou suportar aquela pessoa? Daqui a pouco a gente tá ali. Aí ela, desculpa, porque eu não queria ter feito aquilo. Não sei o quê. Tem uma pessoa que existe nada mais do que você se arrepender de... Mas tem alguns casos, Paula, que eu até digo assim, tem um rapaz que eu gosto dele, eu sempre gostei dele, os meus atritos eram unicamente políticos, que hoje ele era uma das grandes defesas da antiga situação, que hoje é a oposição. E ele foi esquecido, tá entendendo, por o líder, o antigo líder político, que ele hoje está trabalhando numa loja de carregador e tudo para suprir as necessidades da sua família, para sustentar a sua família. Eu digo logo, ele, enquanto outros a gente sabe que estão ali, né, tão bem colocados em outros postos, em outras cidades que ele tem vez, aí eu digo assim, aí quando ele tá ali no grupo, que ele começa já a defender a gestão atual, eu digo assim, pois é, mas não defenda muito não,
Porque você já tem exemplos de como é a pessoa que fica nessa relação da defesa. Inclusive, tiro por mim, né, Paulo? Eu fui durante o início da gestão atual, no início de montar os cargos, sim, as pessoas, o Bebeto, Moreira, né, os meninos que são da parte do líder político, Sérgio Rufino, cadê o lado dela? E os meus seguidores, eles diziam assim, tô vendo todo mundo sendo colocado no lugar, e tu vai ser aonde? Eu digo, não sei. Eu lembro que ficaram cobrando. Né? Eu não sentei com o líder político, ele não me prometeu nada, tá entendendo, Paulo? Porque se eu chegasse pra você e prometesse, ele, né, eu iria fazer a cobrança. Então, o que vier vai ser feito, e eu acho assim, hoje o trabalho que eu faço, Paulo, eu não tô na rede social filmando o que tá errado, mas eu estou dentro das repartições públicas, mesmo como secretária da mulher, eu tiro o meu tempo pra mim no hospital. Tá entendendo? Pra me ver. Vem cá, o que é que tá faltando aqui? Eu tenho o meu tempo quando vai uma pessoa na secretaria que não tem nada a ver com a questão de violência doméstica, dos cursos, não. Mas elas vão lá porque tá faltando remédio, porque tá querendo entrar na fila de espera por um exame que ela já espera há muitos anos. E eu vou lá e eu digo, vamos aqui, porque se você tá esperando, se você, né, a gente tem que brigar por você, que é uma pessoa que tá necessitando daquilo. E eu fiz isso. Então, durante a minha questão da rede social, de eu estar na política, na defesa da rede social, eu gostava de fazer isso. Hoje eu gosto porque a gente está no poder, então eu tenho acesso àqueles equipamentos que podem ajudar aquela pessoa que está à minha procura. E eu acho bom trabalhar, eu estou bem satisfeita. Né? As pessoas têm que ver também, lembra na época que às vezes você também me ligava, Paula, tal pessoa está precisando de ajuda. Pronto. Ao invés de, seria muito imaturidade minha estar no local e achar ruim você dizer, me cobrar ali alguma coisa, pois, senhora, vamos ver aqui, diga pra vir aqui tal dia. Sempre deu certo. Sempre deu certo. Sempre deu certo. Porque você fazia o seu trabalho na frente do CAPS, tirando a política do meio. Você fazia como a coordenadora do CAPS. Exatamente. Né? Então, assim, como hoje, o que eu coloco, né? Que as pessoas ficam... Eu seria uma pessoa muito burra e muito desonesta com a população de porque quem eu votei perdeu, eu estar fazendo um mau trabalho. Sim. O nome que ia estar levando era da Paula Aragão, então eu acho isso... A partir do momento que ganhou, lambe-se as feridas, vamos lá, vamos todo mundo trabalhar. E tem que ser. Tem que ser e assim, que, graças a Deus, e olha que coisa boa, hoje em dia quem está à frente do CAPS é a Janaína, que você se dá super bem. Muito bem. Então, assim, a gente não tem nenhum tipo de... Deveria existir isso, né? Deveria. Mas é lógico que quando a gente fala política, religião, né, futebol, a gente às vezes se exalta, mas que tudo passa, né? Que tudo passa. E a coisa é o que eu digo, né? A gente espera que seja, né, uma política boa pro IPU. Não é para você, não é só para mim, não é só para quem vota. E eu lhe digo, né, com todas as forças, eu digo aqui em TV aberta, né? E digo, se não tiver bom para aquilo que eu almejo na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida dos meus netos que virão, dos meus bisnetos que virão, da população que eu gosto de ajudar, eu tô fora. Foi assim com o antigo e será assim, se assim for com a Milena. Que eu até hoje só posso elogiar. Graças a Deus eu tenho uma boa convivência com ela, a gente tem uma boa amizade, e eu chego pra ela, eu digo, Milena, vamos. E ela é uma pessoa, Paulo, que você, não sei se você já teve uma conversa com ela pessoalmente, mas sim, ela lhe escuta, ela tenta solucionar, assim como ela disse do que ela falou agora essa semana, a caneta é minha, ou seja, ela tá ali porque o Lindbergh tem a experiência que veio da Gijoc, e ela tem ali a caneta, mas tudo que ela faz, eles fazem, eu acho bonito, é de comum acordo. Então, isso pra mim tem me feito entender que tá indo. Não, a conheci sim, inclusive ela teve para nos escutar no CAPS. E quando ela chegou, né, todo mundo a recebeu muito bem, eu também abracei. E o Lindbergh já conheço, né, irmão do Lanúcio, a gente já tem um convívio antigo. E alguém, né, da gestão veio, agora naquelas coisas irônicas, né, agora você tá do lado. Eu digo, não, eu só não sou uma educada. Ela é a prefeita de todos, eu quero que ela faça um bom trabalho. E onde chegar, eu vou receber bem. Eu até falei, você queria que eu tivesse aqui com uma cara emburrada. Não, isso jamais seria de mim, né? Eu tenho combatido muito, Paula, e levado
ao líder político, à secretária de saúde, alguns casos de pessoas que realmente perderam a eleição, né, foram do outro lado e que são concursadas, pessoas que estão destratando pessoas dentro do seu ambiente de trabalho. Eu digo isso é inadmissível, né, porque ele é concursado, que ele possa estar fazendo um péssimo trabalho. Vá lá nele, porque essa pessoa está me denunciando e essa pessoa segura o que ela diz. A gente vai em cima, é justamente o que a pessoa diz. Existem nesse daí, né, já que a gente entrou, a gente ia, era a Soraya, né, o pessoal mais entra, a política também está junto com a gente, tudo, né, e existem exatamente concursados que fazem de maldade e existem contratados que parecem que nem estão do lado, né? Que querem ali ver as coisas sempre com exigência, então existem os dois lados. E já que estamos falando, para que ninguém imaginou, então também muito carinho e respeito, né? Pelo Roberto Rufino, pela Patrícia, né? No nenhum momento, Ave Maria, quero muito bem eles. Uma coisa, as pessoas têm que entender uma coisa. Ele é o ex-prefeito, ele é a ex-primeira-dama, gosto muito deles, mas hoje em dia, né, na realidade, os meus patrões é a população, mas assim, eu tenho muito respeito pela prefeita, pela vice-prefeita. Eu seria o que eu seria, né? Uma pessoa sem noção, se eu fosse trabalhar contra, não. Né, pra mim. E lá dentro do que eu trabalhava, Paulo, algumas coisas que eu tinha ajuda de que eu chegava que estava mudando, eu também fazia postagem, independente de eu ser contra eles ou não. O que acertou, o que errou, eu também dizia. Eu acho que é por aí a política que tem que ser feita. Tem algumas perguntas que eu quero fazer. E antes da gente finalizar, eu quero logo dizer que eu vou lá visitá-las, viu? Tanto você quanto a Vanice, que gosto muito, né? As meninas lá. Soraya, agora são perguntas bem pessoais. Qual é uma coisa que você diz assim, aqui eu sei fazer, eu sou muito boa? E qual é uma coisa que, tipo assim, não, se fosse pra isso daqui, eu ia ser péssima? Não péssima, mas eu não dou pra essa parte aqui. Paula, eu costumo dizer, eu tenho até medo de dizer isso, porque às vezes a gente pode se encontrar numa sinuca de bico. Mas o que eu não consigo fazer, eu aprendo. Eu não tenho medo de nada, não. Inclusive... A gente é mais parecido do muito. Quando, uma certa vez, eu cheguei para uma pessoa com uma oportunidade de emprego, aí ela foi e disse, eu não quero esse trabalho porque eu não sei cozinhar. Era num determinado lugar. Não tem uma coisa melhor, não? Eu disse, pois se eu não tivesse empregada, eu ia querer esse emprego. Concordo. Pronto, eu também não tenho vergonha de trabalhar em... Minha filha, aí quando foi outra vez, surgiu outra, eu disse, eu vou dar, porque essa pessoa, ela, na separação, tinha um filho pequeno e vivia dizendo que não tinha emprego. Surgiu outra oportunidade, eu disse, olha, tem aqui essa pra você ser ASG. Eu vou limpar chão, não sei o que eu digo. Pois se eu não estivesse trabalhando, eu ia limpar chão. Minha filha, onde é que você quer chegar? Me desculpe que eu não tô entendendo, porque assim, eu vendi empada na praça com minha irmã quando a gente estava na pandemia. Eu saí de casa em casa oferecendo empada. Isso pra mim, até hoje eu tenho cicatrizes imensas de vender empada. Isso pra mim nunca me diminuiu. É a ocasião que tá fazendo o nosso crescimento. Pra mim, isso foi uma das melhores fases da minha vida, Paulo. Que eu não era uma pessoa que estava ganhando o dinheiro, né, do governo, porque nós éramos contratados da prefeitura. E aí não chocou, não deu pra gente tirar o auxílio emergencial. Foi até aí que eu tive uma das maiores discussões com o ex-líder político, que o Elis Afram, meu tio então vereador, ele colocou na Câmara um projeto, auxílio emergencial municipal, justamente para aqueles contratados daquele tempo da pandemia que não estavam tirando auxílio. Eu era uma e mais 8 colegas meus da BB Comunidade, que era onde eu trabalhava, também estavam na mesma necessidade, muito, mas era extrema mesmo. E eu tinha esse meu ex-namorado que era muito bem de vida, mas eu gostava de me manter, de comprar as minhas coisas com o meu dinheiro. Então aquela questão, ela foi me ensinando. Então hoje eu digo assim, tu não sabe fazer isso? Eu digo, mas se eu não souber, eu aprendo, eu não tenho esse medo não. Agora assim, em questão do celular, essa questão de viver na influência digital, de recebidos, eu sou péssima pra isso. O Paulo, já tentei de todas as formas, tu acredita? Quando você me mostrou hoje suas visualizações, eu disse, Soraya, já tá na hora de... Eu não... Você acha que falta realizar alguma coisa ainda na sua vida? O que é que você pretende realizar? Não, eu acho que os meus planos eram unicamente, né, nessa questão de quando eu me tornei mãe, de eu ver os meus filhos bem. E hoje eu posso dizer, Paulo, hoje o meu filho
Os 2 filhos estão Seus trabalhando. filhos, mas Os meus os filhos. seus 2 homens são A homens Jéssica, muito... é minha filha, mas eu não tenho aquela coisa da Jéssica, me preocupação. Porque assim, eu não me meto na questão, criação dela, não. A tia Vera e a tia Dá, se errar foi eles. Sim, claro e evidente que existem coisas que a tia Vera me liga e que eu ligo pro tia Eduardo, eles vão resolver isso pra mim não me meter, porque se eu me meter, eu vou me meter de uma forma que eu vou, né? Ela vai se chatear e eu vou chegando, é melhor que você resolva. Mas assim, os meus filhos hoje eram o que eu prezava, porque, como eu lhe disse, eu acertei, mas até eu ter a certeza de que eu tinha acertado totalmente, pra mim era complicado. Mas hoje eu posso dizer pra você, o crescimento deles tá bem, os meus filhos são, graças a Deus, Paulo, onde eles estão trabalhando, eles são motivos de eu estar recebendo elogios, deles estarem recebendo elogios. Isso pra mim, eu acho que eu acertei na vida, eu posso dizer isso, assim. Eu durmo, eu só agradeço, eu não consigo, de maneira nenhuma, na hora de eu dormir, eu dizer, Deus me dê, não consigo, Paulo, pra mim é a melhor fase que eu tô na minha vida. Soraya, pois... Vamos, infelizmente, finalizando por aqui. Um assunto muito bom. Teve choro, teve emoção, teve grandes lembranças. Não teve como não fugir de falar sobre política. Mas é uma Soraya que ninguém conhece. Eu sou muito emotiva. Eu sou emotiva pela dor dos outros, pela minha. Mas assim, eu sou daquela pessoa. Eu sei responder à altura. Eu não guardo desaforo. Mas uma alteração de voz comigo, uma lembrança do que eu passei no passado, vem tudo na flor da pele de novo. Já liga até aquela coisa que eu nem gosto de chamar de gatilho, né? Mas já é um fator desencadeante para uma situação. Mas eu sei que isso tudo foi bom para minha formação. Tudo que eu aprendi na vida, hoje eu sou uma pessoa que só nem tomo remédio da pressão, porque qualquer hora a minha mãe, tu vai morrer, que tu não toma. Eu passo de 3 meses sem tomar remédio da pressão, que é pra me tomar todo dia. Eu digo, isso aí eu morro. Mas tipo, de eu ter que tomar um remédio pra me dormir, porque a minha ansiedade tá atacada, porque uma depressão pode vir. Não, eu durmo muito bem, muito leve, muito feliz. Dorme tranquila. Tranquilo. Que eu acho que é isso, se você dorme tranquila, que você agradece por tudo que teve, por tudo que tem, eu acho que a gente acertou na vida, né? Pronto, verdade. E fica tudo isso, né? A nossa amizade, a admiração. Muito obrigada por ter aceitado sentar aqui. Eu que agradeço. Uma boa conversa. Essa foi realmente uma conversa de dentro de casa, daquela sem ressalva que a gente pôde falar sobre tudo. E o bom é que a gente se conhece, que a gente entende. Que te entende, a gente já sabe. Que as pessoas precisavam também ouvir, precisavam conhecer um pouco. Foi lindo na hora que você se emocionou. Lindo. Foi assim... Que exatamente, às vezes as pessoas só veem a Soraya lá fora, a Soraya também se emociona. E antes de começar a gravar, lembra que eu tinha dito, né? O pessoal não conhece aquela Soraya que, se precisar, ela chega junto pra resolver mesmo o problema. Mas é isso. Eu lembro de você em grandes momentos da minha vida, a qual eu precisei.